Aí, deu certo. Ah, deu certo agora. Eu digo, gente, há muito tempo que eu faço uma live no meu Instagram e aí eu tava todo perdido aqui. Como fazer? Boa noite a todos, né? Porque Pois já é, boa noite aí, desculpa aí o transtorno. Quem não é merece. digital aqui é a Iraci, não sou eu. Adoro. Daí eu achei legal as tuas chamadas no Isso aí. Story, bem legal isso, eu É, achei. nele eu vou Eu não colocar, tenho, eu, eu vou colocar aqui o tema da live e vou fixar, tá bom? tudo bem. Gente, ela sabe até isso. Menina, a gente vai aprendendo. Se você me perguntar isso aí, eu não vou saber te dizer como faz. É. Gente, eu tô tentando aqui fixar, mas parece que a internet hoje não tá assim ajudando, mas quem souber fixar aí, ó, fixa o tema da live aí pra gente, que é o Dário receber. E é Ah, uma. e aí eu quero também, antes de começar essa live, eu convidei no mínimo 10 pessoas. São pessoas que estão na formação das novas constelações familiares. E aí eu achei uma maneira de prestigiá-los. E eu digo, eu faço tanta live com fulano, cicrano e beltrano, e cadê essas pessoas? Por que não fazer com elas? E é Uhum. para elas, e tem umas já no mercado aí, você, a Socorro, a Sheila, a Dicilene. Tem muita gente aí já trabalhando com isso. Eu achei mais do que justo estar com vocês, que estão por dentro do assunto. E aí eu comecei a fazer um sorteio. Eu coloquei um sorteio, botei o nome de cada um de vocês, botei o tema e botei a data. E aí não foi aleatoriamente, assim, foi lá e era assim. Foi através de um trabalho do sentir que eu fiz, aí eu botei na ordem. Aí saí convidando cada um de vocês, ok? E Ok. agora vamos. E o tema que nós vamos começar, que vai ser na próxima semana, eu acho, se não me engano, vai ser a Socorro com a ordem. Se eu não me engano, depois é o Piedo com o pertencimento e a Sheila com o assentimento, que são Isso. as Telha de forças do amor. Aí isso. depois vem com e depois, por sequência, vou chamando outras pessoas aqui. E hoje, pelo sorteio aí, foi a Iraci no equilíbrio entre o dar e receber. A gente viu aí que o Helg, quando criou não é que ele criou as constelações familiares, elas foram experienciadas, elas foram sentidas. O Helg não criou as leis, essas leis já existem. Ele só descobriu ali na vivência, na experiência. Mas você vê como as leis de Newton já existiam. O Newton não criou as leis. E assim, essas três leis, que foi o Helge, Bert Helge, que é o criador das constelações familiares, ele deu esse nome das leis, o pertencimento, a ordem, o equilíbrio e dar e receber. Que ele deu as leis, as três leis do amor. E em seguida, a Brigitte foi evoluindo nas novas constelações familiares, ela colocou o assentimento como uma das primeiras leis do amor. E aí ela transforma as leis do amor para as forças do amor, que são as quatro leis, que é o assentimento, o pertencimento e a ordem, e o equilíbrio entre dar e receber. Não existe essa ordem assim, primeiro foi o pertencimento e a ordem. Não, elas estão interligadas entre elas. Mas hoje nós vamos falar sobre o dar e receber. Como é para você, Iraci, esse equilíbrio em dar e receber no seu cotidiano, na sua vida? Quando você Hoje, tomou consciência disso? hoje eu tomei consciência disso do dar e receber, que eu tinha uma dificuldade tanto para dar quanto para receber. E eu não sabia dessa minha dificuldade. Achava que estava tudo tranquilo. E eu só tomei essa consciência dentro das constelações, né, que eu tinha essa dificuldade. E aí fui trabalhando nessa esse dar e o receber e o equilíbrio disso em todas as nossas relações, né? Porque
porque o dar e o receber, ele está em todas as nossas relações. E quando a gente percebe isso, a gente muda. E quando a gente diz sim para isso, essa mudança torna-se muito mais perceptível, né? Em todas as nossas relações. Então, Nereu, hoje para mim já está, a sua pergunta foi bem interessante, porque hoje para mim já está muito mais equilibrado isso, né? E que antes estava bem desequilibrado. E é muito importante esse equilíbrio, né, em nós. É extremamente E eu valioso. quero, assim, dizer para que todos nós, todo ser vivo, todos Todos. nós, já quando a gente nasce, nós já estamos nascendo com dívidas. Exatamente. Dívida com os nossos ancestrais, com nossos antepassados, daqueles Exa que vieram anteriores a gente, como nosso pai, a nossa mãe, nossos avós, nossos bisavós, os trisavós, tataravós. Nós já estamos em dívida com ele. E uma forma da gente equilibrar durante a nossa existência é esse agradecimento perante a eles, fazendo algo para o todo, para a comunidade. E quando nós estamos fazendo algo para o todo, para a nossa comunidade, que nós estamos aqui para servir, e servir. dentro da profissão é uma forma de servir, nós Ser- estamos compensando essa dívida. Como é aí para você aí essa coisa do profissional versus... Isso, você bateu na tecla ímpar, assim, para mim. Porque foi quando a gente fez esse módulo de dar e receber que eu vi como eu estava. E aí, meu Deus, como é que eu posso fazer? O que, que eu posso contribuir mais? Porque eu contribuía de uma forma, mas o que, que eu posso fazer mais para equilibrar isso? E aí foi onde eu comecei, né, nesse trabalho dentro do digital, falando um pouco mais sobre a constelação familiar. E eu vi e falei, poxa, eu posso contribuir, isso é o meu servir. E toda vez que eu servia, toda vez que eu fazia uma live, toda vez que eu falava sobre isso, sabe aquela alegria? Dá uma alegria muito grande de poder servir quando alguém perguntava, quando alguém queria saber como é que era, né, as constelações e como isso podia ajudá-la, como que isso podia ajudar, inclusive o seu sistema familiar, como é que é isso. E quando a gente começa a servir, falando sobre isso, trabalhando com isso, parece que as coisas chegam assim com mais facilidade, porque a gente está nesse movimento, né, nesse vórtice assim, e dentro dessas leis, porque são leis universais, né? Como você diz, o Bert Helling, ele não criou essas leis. Ele percebeu essas leis e sistematizou essas leis, né? Trouxe essa grande contribuição para a gente, mas são leis, né, universais. E é muito importante a gente olhar para isso com esse olhar. Quando a Iraci fala dessas leis, quando ela está falando a forma dela servir, pagar essa dívida com a ancestralidade dela, sendo útil à comunidade, ao coletivo, mas também eu quero também que não é necessário ser um constelador. Qualquer trabalho, como um gerente de uma loja, como um gerente de um restaurante, como médico, como fisioterapeuta, nós estamos também fazendo esse serviço. Com E é certeza. importante você perceber que a nossa profissão está muito ligada com as dívidas da nossa ancestralidade, mais ou menos assim. Se eu sou um médico, eu estou em dívida talvez com aquelas pessoas que morreram de uma forma precocemente e eu estou querendo agora salvar pessoas. Se eu sou Exatamente. um gerente de um restaurante, eu posso estar querendo compensar as pessoas que morreram de fome dentro da minha ancestralidade. Então, para a gente também perceber que profissão nós estamos e que, de forma que nós somos úteis e conectar essa dívida profissional. Agora, eu queria que tu falasse assim para mim agora, Iraci, essa coisa que também que tem entre os casais, essa relação que todo mundo fala. E se você quer acrescentar um pouco o que eu falei dessa dívida, dessa compensação entre o Então, dar e o receber, que a entre o gente resgata isso da profissão.
Você até me falou hoje à tarde sobre aquela tua Sim, experiência com o seu avô. exatamente. É muito interessante quando a gente fala dessa troca, desse dar e receber, desse equilíbrio, dessas polaridades dentro da nossa profissão. Porque quando nós somos indivíduos dentro de um sistema, e o coletivo tem muito mais força do que apenas um indivíduo. E você, indivíduo, faz parte de um sistema maior. E esse sistema maior está a serviço de algo maior. E quando a gente traz isso, né, para a nossa profissão, como o Nereu falou, de restaurante, tudo, as nossas profissões também, elas não são escolhidas por acaso. Às vezes, o nosso sistema familiar ancestral, ele possui uma dívida com outro sistema familiar. Por exemplo, uma pessoa dentro de um sistema que causou um dano ao outro sistema com um assassinato, por exemplo. Então, ele está em dívida, né, com esse outro sistema, e um indivíduo mais novo desse sistema que causou essa dívida, a tendência é esse indivíduo vir nesse sistema e, através dessa lei de equilíbrio, tentar restituir, né, esse sistema que teve esse dano. Muitas vezes, como aconteceu, por exemplo, no meu sistema familiar, o meu avô paterno, ele foi assassinado quando meu pai era criança ainda. Eu não sei se ele tinha 5 ou 7 anos de idade. Então, o meu sistema familiar, ele sofreu um dano. E muitas vezes os membros do sistema familiar, né, posteriores a isso, eles vêm e desenvolvem uma profissão, às vezes são policiais, eles são advogados. Então, até mesmo nas nossas profissões, ela está a serviço do nosso sistema. E estar a serviço do nosso sistema para reequilibrar. Não é isso, né? Muito bom é isso aí. Quando ela está falando isso, quer dizer, é uma forma de compensar. E a gente viu aí que ela falou a forma de compensar, às vezes a gente está compensando a nossa profissão. É importante você saber que quando a gente faz algo para reequilibrar individualmente, a gente faz o nosso trabalho, nós estamos também ajudando o nosso sistema. E ajudando o nosso sistema, nós estamos ajudando no todo. Quer dizer, quando eu reequilibro algo do meu sistema, eu estou ajudando todo o meu sistema familiar e esse sistema familiar vai para o todo. Quer dizer, é a onda dentro do oceano, quer dizer, aquela coisa que vai em cadeia, e vai Reverberando. melhorar isso, vai reverberando isso. Aquela gota, pedrinha que cai na água que vai Vai, vai, alargando aí. vai reverberando. Agora, uma coisa que é bem interessante, que as pessoas têm muita dificuldade, é desse dar e receber na relação a dois, Isso, exatamente. né? É uma coisa que eu venho trabalhando muito, esse dar e receber nessa relação a dois. Porque dentro de um relacionamento, os dois têm que ser iguais. Precisa ter essa relação de equilíbrio. Um não é maior que o outro e um não é menor que o outro. E quando existe esse sentimento dentro dessa relação, e existe uma pessoa que gosta mais de dar, mas não gosta de receber, ele provoca desequilíbrio nessa relação. E quando um só quer receber e tem dificuldade de dar, ele também desequilibra esse sistema. Quando a pessoa está na posição de dar, né, de ser o provedor, de dar o tempo inteiro, de dar, ele se coloca numa posição superior. E aquele que não consegue dar na mesma proporção em que ele recebeu, ele se sente em dívida, né, Nereu? Ele se sente em dívida. E muitas vezes, quando não existe uma gratidão nesse sentido que ele recebeu, chega a tal ponto que aquele que recebeu muito e não teve condição de retribuir, ele vai embora. E às vezes eu não entendia, e eu via isso em muitos casais. Um exemplo, né, muito característico é quando o homem, por exemplo, ou a mulher, porque hoje está
O homem paga tudo, é o principal provedor, paga a faculdade, paga tudo para a mulher e está sempre naquela posição de estar maior que a esposa, né? Ou a namorada, que a gente vê isso. E de repente, essa mulher vai embora. A relação fica insustentável. E aquele que recebeu e não teve, né? Isso, tudo isso que a gente falou, ele vai embora. E muitas vezes a gente fica se perguntando, mas como assim, minha gente? Como ele fazia tudo por ela? Fazia tudo por ela, e aí ela ingrata, foi embora, largou o outro na braquiária, se mandou. E a gente não consegue entender, né, por que que isso acontece. Mas eu vou falar, gente, que isso também é sistêmico, né? Que essa relação se torna insustentável. E a gente tem que aprender dentro de uma relação que o casal, os dois têm o mesmo tamanho. E é extremamente importante essa relação de gratidão, né? Quando um faz uma coisa pelo outro, o outro retribui. E se o outro não pode retribuir da mesma forma, que ele seja grato por estar recebendo, né? E não se sinta, né, diminuído. Porque muitas vezes aquele que dá se coloca numa posição tão superior que aquele que recebe se sente humilhado. E isso é muito ruim para as relações, né? Mas assim, Quando ele assim, foi. sim, quando você fala, realmente acontece isso. Quem está na relação devedora é o que vai sair da relação, ok? Tá, mas aí às vezes você não pensar porque ele tem o poder, ele é o provedor, que ele dá tudo, e a mulher ganha menos, ela ou não trabalha, é dona de casa. Mas ela pode dar, De outra não, forma. não necessariamente seja o lado financeiro, Sim. mas dentro daquela relação, ela compensa aquilo que ele faz. Quando ela coloca aí de pagar a faculdade, ele está também já no papel de pai, que era o pai que era para estar pagando a faculdade e tal, e é o marido que está. Então, é ter esse cuidado para que o marido não seja o pai e a esposa também não seja a mãe, para não inverter esses papéis. Porque a única relação aí que a gente sabe que é devedora é a relação de pai, dos pais com os filhos. E aí eu gostaria também que você comentasse aí para a gente fazer essa correlação da relação conjugal com a relação de pai e marido. Porque se você está numa relação onde eu me considero como pai, essa relação não vai dar certo. Não, tem Ou como. você está numa relação onde você considera como uma mãe do marido também, não vai dar certo. Porque Rola. essa relação, ela é devedora realmente. O pai dá, os pais dão e os filhos recebem. Mas numa relação de marido e mulher, ela tem que estar em equilíbrio. O Exatamente. marido dá, a mulher recebe, mas também ela dá e faz essa troca. E equilibra isso. Agora, nessa relação de pais e filhos, como você... Essa relação de pais e filhos é como você disse, a gente tá, quem é filho está sempre na posição de devedor, né? Porque a gente nunca vai poder retribuir aquilo que os pais nos deram, que tem um valor imensurável. Os pais nos deram algo que a gente nunca vai conseguir retribuir. Eles nos deram a vida. E isso a gente nunca vai conseguir retribuir, porque quando eles nos dão a vida, a gente não consegue pagar. Então eles estão, né, são grandes e nós somos pequenos, digamos assim. Os pais dão e os filhos tomam. E essa relação, quando é invertida, né? Quando essa ordem é invertida, que o filho quer se colocar no papel de mãe, ou que a filha quer se colocar no papel de mãe, do pai, a mãe da mãe, também é uma relação de desequilíbrio. Porque quando a filha ou o filho se coloca nessa posição, se inverte essa posição, existe também esse desequilíbrio. Porque essa é a única relação que vai estar sempre desequilíbrio, porque a gente nunca vai pagar a vida que os nossos pais nos deram para eles. A gente pode retribuir isso passando o que eles nos deram adiante. E pode ser através dos nossos filhos, ou aqueles que não têm filhos vivos, no meu caso, não têm filhos vivos, não tiveram oportunidade de seguir vivendo,
pode contribuir de outra forma dentro do seu sistema, servindo de outra forma. Isso também é uma relação que você passa adiante a vida que você recebeu dos seus pais. E muita gente, às vezes, tem dificuldade para ter gratidão, né? E ter essa relação de filho no lugar de filho. E olhar para o pai no lugar de pai ou de mãe, sem julgamento. Porque o julgamento de como o pai devia ter sido, de como a mãe devia ter sido, isso é outra esfera. A gente tem que agradecer principalmente a vida, que essa a gente nunca vai conseguir. Tá. Iraci, quando você está falando dessa coisa do pai e de filhos, agora é importante também aqui frisar que nós temos dificuldade de tomar o pai e a mãe do jeito que eles São. são. E, às vezes, e quando nós temos essa dificuldade de tomar nossos pais, às vezes pode ser uma intricação nossa. E quais são essas intricações? Geralmente pode ser o quê? A gente está substituindo um irmão. Se a gente está substituindo um irmão morto, né, ou um morto, a gente pode ter dificuldade de Tomar. tomar um desses pais, ou o pai ou a mãe, então os dois. E Eu vi. também quando nós recebemos um trauma, nós, por um momento na nossa infância, ou mesmo na parte intrauterina, nós podemos ter recebido um trauma. E esse trauma também vai nos dificultar a tomar esses pais. Então, as constelações ela entram para tirar essas intricações que está complicando essa minha relação com a minha mãe, que está complicando essa relação com meus pais, que eu não consigo tomá-los, eu não consigo aceitá-los como eles são. E a constelação, a dinâmica, é para que eu possa te ajudar a saber que intricação é essa que está te afastando do amor que é para ter os seus pais do jeito que são. Não do jeito que aquilo que você não tem um pai que você gostaria e que você está Exatamente. distante mais. Exatamente. E quando a gente olha para essa relação dentro de um campo de constelação e a gente vê esses vínculos, no caso que você falou, do irmão, de uma pessoa que está ligada ao irmão, né, que a gente chama de vínculo de amor cego, o quanto isso é libertador, o quanto isso parece que, como eu falo em algumas lives também, é como se você passasse, quando tira tira não, quando resolve esse emaranhado dentro de um campo de constelação, é como se você tirasse a venda dos olhos e aparecesse realmente a filha que você é, e você começasse a ver o seu pai ou a sua mãe pela primeira vez. Porque aí você olhou para esse emaranhado e você, dentro da constelação, dentro do campo, consegue, junto com o constelador, chegar a uma imagem de solução, aquilo começa a reverberar em você e dentro do seu sistema e nessa relação com seu pai, com a sua mãe, e que você olha para eles e diz, nossa, parece que eu estou vendo a minha mãe pela primeira vez, parece que eu estou vendo o meu pai pela primeira vez. E isso é tão libertador, e tomar esses pais depois disso é um negócio assim que não existem palavras para descrever a emoção que você sente dentro de um campo. E eu fico emocionada. Que todos nós temos os pais, vocês que são pais aí, que estão nos assistindo, sabem que os pais amam os seus filhos incondicionalmente. Exato. Geralmente, não vou dizer aqui todos. E se não estão amando, porque tem intricação. Mas Exatamente. geralmente os filhos amam os seus pais incondicionalmente. Mas os filhos amam os seus pais de forma condicionada. Exatamente. Se meu Exatamente. pai não me der aquilo, meu pai não fizer aquilo, eu já me afasto dele, entendeu? Então a Exatamente. gente, como filho, tem uma expectativa de relação aos pais, de ter os pais que a gente gostaria, não os pais que a gente tem. Por isso que é importante aquele que lê aquele livro, como é o das moedas, né? Né? É do John Garrida, né? É E, maravilhoso esse conto, né? Tomar os pais do jeito que são, tomar as moedas dos nossos pais.
a quantidade de moeda que eles nos dão são as moedas suficientes, são as que nós necessitamos. E nós temos os pais que nós precisamos, não os pais que nós queremos. E Eu quero mostrar aqui isso, que nós somos imperfeitos, nós não somos autossuficientes. não. Se a gente fosse perfeito, se nós fôssemos perfeitos, nós seríamos autossuficientes. Mas nós somos imperfeitos. E nós, como imperfeitos, nós precisamos equilibrar tudo entre o dar e receber. Percebe? Então nós precisamos da relação. Nós precisamos da relação com o nosso pai, com a nossa mãe, nós da relação com o nosso trabalho. E é importante colocar aqui na questão do trabalho, se eu estou trabalhando numa empresa, que eu ganho um salário X, eu tenho que compensar com o trabalho justo daquilo, senão a minha relação vai ficar devedora. Como é que é isso aí, você, Iraci? Essa Eu olho. relação do salário com o trabalho que eu faço. Você mesmo como consteladora, você vai fazer seu trabalho, você cobra X, e aí se você se sente que aquele trabalho que você que merece um pouco mais, aí é como se a pessoa ficasse em relação devedora com você. Então, Então a gente sempre tem que cobrar uma forma que a gente se sinta bem, que vai deixar o cliente também bem. exato. Viu? É? Em todas as relações, E é de se trabalho. todo setembro, se eu estou ganhando 20 mil num trabalho, e Uhum. e o meu trabalho, a retribuição que eu estou dando é de 10 mil, não de 20, essa relação está devedora. Vai É. acontecer algo comigo dentro dessa empresa. E o Aí a gente, quando é demitido, a gente pede demissão, a pessoa não entende isso. e o contrário, né? Às vezes você está super produzindo além daquilo que você está entregando, Isso. entregando, entregando o tempo inteiro e você não vê essa relação de equilíbrio disso. Meu funcionário, a pessoa está entregando, está doando mais do que necessário, mais do que eu preciso aqui e eu não olho para ela e eu não retribuo isso e a pessoa se vê numa relação que não quer mais ficar ali. Porque não se sente mais à vontade naquele trabalho, não se sente reconhecida, não se sente Uhum, mais pertencente àquele local de trabalho. E aí uhum, sente que vai pertencer a um outro local de trabalho e aí a pessoa, né, se desliga. E isso é muito interessante, né, que a gente fale sobre isso. E a gente vai ficar naquele local de trabalho o tempo que for necessário. Não adianta, a gente vai ficar ali o tempo que for necessário e quando a gente olhar para uma outra relação de trabalho, é importante que a gente olhe para aquele trabalho antigo com gratidão e se despeça dele também com gratidão para que a gente possa alcançar também outros trabalhos, né, Nereu? Eu acho bem interessante. Ah, exatamente. Aí o que ela está falando, se eu saio de um trabalho que eu não sou grato àquele trabalho, do primeiro trabalho, então eu não vou também ter sucesso do segundo. Igualzinho o relacionamento. Se eu estou Exato. casado, me separo e não sou grato àquele relacionamento que aconteceu, não mentalmente, gente, é de coração. Não adianta dizer que aceitou, que acolheu aquela relação e tal. Se não aceitou, xinga mesmo, foi um péssimo marido, foi um chato e Bloqueio, tal. ah, Hein? bloqueio, Sim, assume bloqueio. isso, bloqueie, assume isso e transforma isso. Eu estou com raiva e tudo, quando você bota a raiva para fora, quando bota o sentimento para fora, aí você tem a possibilidade de transformar isso. E agora, quando nega, bota debaixo do tapete, você não tem, e dizer que aceitou, que foi. Não, aí ele traz a responsabilidade também para o final da relação. Que Exato, uma relação ela não se acaba só por um, né? É a exato. responsabilidade do dois, independente do que aconteceu, consciente ou inconscientemente. 50%, né, Nereu? Isso. 50%, né? A gente, quando está no nosso estado de criança, né, a gente sempre quer culpar, é porque ele foi isso, ela foi aquilo. O que quer que tenha acontecido nessa relação, você também é responsável. Porque a relação é de dois, não é de um. Então, o que quer que tenha acontecido, você também é 50% responsável dentro daquele relacionamento. Nereu, agora falando de relacionamento, a gente estava falando de relacionamento, não, falando de relacionamento, mas falando ainda das empresas, falando de pagamento dentro da empresa,
Uma das coisas que eu acho muito interessante para profissionais que são autônomos é essa dificuldade de precificação do seu trabalho, mas quando a gente precifica isso, o preço é uma coisa e o valor é outra coisa diferente, né? Mas quando a gente olha para isso e a gente consegue ver todo o investimento que foi feito, todos os mestres que estão envolvidos, né, dentro desse nosso processo, e quando a gente cobra também, é uma maneira de honrar todo esse sistema que foi envolvido para essa nossa formação. Eu acho isso muito válido quando você honra também todos os seus mestres, né? Todos os locais que você já passou de aprendizado, inclusive as primeiras escolas que você teve, porque nada é de graça, né, Nereu? A gente tem que honrar todas as escolas, né, que a gente já passou desde o nosso da nossa infância, nosso primário. Na minha época era ginásio, hein, gente? Pelo amor de Deus. Ai! Faculdade, né? Todos esses cursos a gente tem que olhar isso com honra, com respeito e gratidão, porque graças a todo esse processo você está aqui e todo o conhecimento ele é cumulativo, né? A gente não vai jogar nada fora. A gente eleva, né, os níveis de consciência, mas a gente não joga nada. E eu te digo isso, que eu fui funcionário do Banco do Brasil, e dentro do Banco, eu como funcionário do Brasil me tornei psicólogo, mas antes eu fui funcionário do Banco do Brasil. E para eu ter sucesso como psicólogo, eu tive que honrar e respeitar toda a minha jornada dentro do banco. Exato. E aí, quando eu comecei a conhecer as constelações familiares, eu fui com todos os meus gerentes, com todos os meus colegas de trabalho, cada cidade que eu trabalhei, cada estado que eu trabalhei, eu fazia todo esse trabalho para que no final eu pudesse fazer essa migração de uma forma leve. E depois que eu comecei como psicólogo, eu conheci a constelação familiares. Mas é uma coisa que complementa. Eu não poderia anular a minha profissão, que primeiro que foi a psicologia também. Mas antes dela teve o bancário. Então eu fui bancário, funcionário do Banco do Brasil, honrando todas as cidades, todos os locais. Eu tentei lembrar cada chefe meu, cada salário que eu recebia, cada cargo que eu fui, que eu cheguei no banco, honrando tudo que aconteceu. E aí, se a gente começa a fazer isso, a gente consegue, na profissão atual, ser bem sucedido. Porque aí você está equilibrando do que você deu e o que você recebeu. E isso nos ajuda bastante. Então, se alguém que está na terceira profissão e não está bem na sua profissão anterior, pode ser que você não esteja honrando as suas relações anteriores. Então, começa a honrar e respeitar essas relações e reconhecer o lado bom e ruim delas. Não é ver só o lado bom, ver o lado ruim também que foi. E trazer a sua responsabilidade. Quando a gente traz essa responsabilidade, aí nós estamos no adulto. Quando nós jogamos a responsabilidade para o outro, nós estamos na criança, estamos infantilizados. São essas pessoas que ficam morando na casa dos pais já adultos, já, entendeu? Ficam na dependência, quer dizer, não saiu da simbiose, não saiu ainda para a vida, para ter sua própria autonomia. E às vezes precisa cair no mundo, sair da simbiose e tornar adulto e com a sua própria responsabilidade, com a sua autonomia. Isso que eu acho Exato. importante. É muito, Agora, nessa relação de irmãos, como você vê? Como a gente pode equilibrar isso? Porque às vezes os tá irmãos babado nos forte essa desequilibram. relação aí de irmãos. É um babado forte também, né? Porque o que a gente tem de pessoas, de irmão, se colocando no papel de pai dos irmãos, é muito grande isso, né? E isso vem, né? É cultural. Às vezes a gente traz isso. Os nossos pais, quando a gente é criança, diz: você que é a mais velha, vai cuidar, tem a obrigação de cuidar dos seus irmãos. Você é responsável por eles. Ou então o pai viaja e diz para o filho mais velho: você é o homem da casa agora. Então isso é muito pesado. E a gente leva isso pro resto da vida, né, Nereu? Essa relação de cuidar dos irmãos. Ou muitas vezes aquele irmão mais novo quer dar palpite na vida de todo mundo, de tudo e de todos, né? Que é botar o dedinho dele, botar o narizinho dele onde não é chamado, ou dar palpite na vida dos irmãos, né? Ou dos pais.
Isso eu acho bem complicado, porque assim, entre irmãos tem as brigas, né? Você, quem é você para estar falando que pau quebra? E mas vá, do lado de fora, né? Falar sobre essa relação de irmãos, que você diz, não, meu filho, você é de outro sistema, você é de outro, lá para outras bandas, não vem se meter aqui, não. Mas quando você fala dessa relação de irmãos, eu começo a rir, porque eu lembro das brigas, né, entre os irmãos. E quando existem aqueles irmãos também que não são da relação de papai e mamãe, né? Existe uma outra relação, né, dos nossos pais, às vezes, que a gente tem irmãos que esses irmãos muitas vezes não são vistos como deveriam, mas eles fazem parte do nosso sistema familiar e precisam pertencer também a esse sistema, né, Nereu? E isso é... Agora, o que a Iraci falou agora, para vocês entenderem que tem irmãos que são bode expiatório, que são o irmão difícil, que é usuário de droga, que bebe, é o filho que dá problema para os pais. E lembrar que esse filho, ele está honrando algo do sistema dele, ele tá, como se diz, ele está compensando algo do próprio sistema. Então, esse irmão que está com essa temática, ele está sendo talvez muito útil para o sistema para compensar. E a gente que não tem essa compreensão, começa o quê? A reclamar, Exatamente. a condená-lo, é o perdido, A é o que dá dor ovelha de cabeça negra. para todo mundo. E esse irmão tá, se às vezes a gente está com uma vida melhor, por esse irmão está com uma vida difícil. Que Porque ele está será? recebendo toda a carga dele, está sendo para ele. Está compensando tudo que não foi legal, não foi bacana, ele está colocando aí. Está trazendo para ele, para que os outros irmãos possam ter uma vida melhor. E a gente só aponta, só julga, só culpa. Entendeu? E entender que tem coisas que é invisível. E as constelações ela veio para mostrar essa coisa dar essa visibilidade. Saiu um pouco do ar, Iraci. Gente, a Iraci saiu um pouco aí do ar. Então, esse caso do irmão, que a gente tem esse cuidado de não estar julgando os irmãos difíceis que a gente encontra. Né? E aqui nós já estamos aqui com quantos minutos de live? 40 minutos, eu prometi que a live seria mais ou menos 40 minutos, que ela não fosse longa. Mas eu vou esperar aqui que a Iraci volte para a gente dar o fechamento da live. Aí, E voltei. na Iraci, eu estava ali conversando aqui e a gente vai dar o encerramento da live, que já está com 40 minutos, para não ficar se estendendo muito. O que tu acha? Ai, tá ótimo. Será que alguém aqui, eu vi aqui E que aí tem... eu quero dar se a Arlete aí compareceu aí, eu quero todas as pessoas que estão aí presentes, a Júnia que falou Onde Estão as Moedas, que é o título do livro, gente, que é a relação de pais e filhos. É importante ler esse livro, vai ajudar cada um de vocês aqui que não conhece o livro. Onde Estão as Moedas? É fácil de ter esse livro. Pequenininho, Quero né? agradecer aqui a Ana Maria, aqui, o pessoal do curso, do grupo que estão aqui presentes. Quero ver aquelas pessoas que eu não conheço, que estão entrando aqui pela primeira vez. Vai ser domingo ou segunda, toda semana vai ter uma live com o tema das constelações familiares. Mas a gente não queria se estender muito para que vocês possam ver depois e não ficar uma hora ou duas, uma hora e pouco, e talvez cansa vocês. Então a gente vai despedir de vocês querendo Gostinho de quero fazer mais. aquele quero mais.
Eu agradeço aí profundamente. A não ser que tenha alguma pergunta aí, Não, Iraci? eu vi aqui, eu não vi algumas perguntas, não, mas apenas algumas afirmações, né? Eu quero agradecer a todas as amigas que aqui estão, né? Vieram muita gente, né, pelos convites. Gratidão, Júnia, gratidão, Ana Maria, gratidão, Lucilene, enfim, todos, Júlia, todo mundo aqui. Sou muito grata. E aí, algumas afirmações, né, sobre o amor de mãe, né, que é o amor incondicional, assim como você falou. E essa é uma live feita com muito carinho, muito respeito. Me sinto muito honrada, né, eu pelo teu convite e honrada, né, pela participação de todas as pessoas aqui na live de hoje. E aí, gente, quem quiser tiver alguma pergunta, pode mandar para o Nereu, pode mandar para mim no privado, que a gente vai ter A gente responde. muito zelo em E aonde a responder. gente encerra aqui? Onde é que a gente encerra? Agora, eu acho que foi eu que te chamei de novo, eu vou encerrar aqui, tá bom?